Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Assunto de hoje, marketing médico. Eu tô aqui acompanhada do Luiz Augusto, nosso Luizão, Olá, pessoal. e ninguém mais, ninguém menos que elas, as maravilhosas da intubação, Samantha e Daniele. Muito obrigada novamente pelo convite. A gente está muito feliz mesmo de conversar sobre isso, porque é algo não usual, né? A gente vai conversar sobre assuntos que vão além da medicina. Estamos muito felizes. Eu fiquei até sem graça com toda essa introdução, nada mais, nada menos. Fiquei até sem palavras. A gente do clube acompanha a Samantha e a Dani desde o começo do Instagram delas, desde o começo já chamou a atenção, e uma das coisas que chamou muita atenção pra gente também foi um crescimento exponencial, assim, de vocês, né? A gente viu, foi muito rápido e muito bom. Acho que isso tem a ver com a qualidade do que vocês produzem. De antemão, eu quero saber um pouquinho da história de cada uma. Então, começar pela Dani. Conta um pouquinho, Dani, para quem tá ouvindo vocês, a gente, um pouco da sua história, de onde você veio, a sua formação. Eu digo que eu sou uma carioca emprestada, né? O Bruno, meu marido, tá ali também, e ele também é carioca emprestado. Por quê? Porque eu não sou carioca, né, gente? Eu sou, na verdade, de São Paulo, não capital. Apesar dos meus pais terem nascido aqui e morado aqui durante muito tempo, eu sou do interior de São Paulo. Nasci em Jacareí, São Paulo, se tem alguém de Jacareí ouvindo o podcast. E depois quando eu fui fazer a graduação, a faculdade, fui morar no Rio. Então, eu fiz Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio, e me mudei para o Rio assim que eu fui fazer faculdade. Tá. E tô desde então. Eu fui em 2010, 2011, e tô aí vai mais de 10 anos lá, morando. E me apaixonei pela cidade, acabei ficando. Nesse meio tempo, encontrei Samantha e fiz anestesia no Hospital dos Servidores do Estado. Então, fiz a graduação no Rio, me especializei lá e moro desde então, já tem mais de 10 anos. Legal. A minha história não tem tantas mudanças. Eu nasci, acho que Samantha meu é carioca sotaque... da Gema. Essa não dá pra dizer, Eu acho que né? eu falo pastel, eu falo mesmo. Fala a diferença entre estiqueiro e isqueiro. Eu sofro constantemente bullying. Meu marido é do Paraná, ele fala amor, eu falo amor. O bullying é constante. Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Nasci em Copacabana, nada mais clássico do que isso. Emblemático. Fiz faculdade na Escola de Medicina Souza Marques e residência junto com a Dani. Eu era R+, da Dani, no Hospital Federal de Servidores do Estado. Eu era uma péssima R+, eu humilhava a Dani, batia nela. Não foi isso que eu li. Botava ela pra fazer as coisas. Brincadeira, eu sempre me dei super bem com todos os residentes com o qual eu estudei, vivenciei, e com a Dani não seria diferente. A gente se conheceu na residência, eu já estava lá sofrendo há 1 ano quando ela entrou. Brincadeira, a gente gosta bastante do hospital que a gente fez a residência, é um hospital que nos propiciou uma formação muito completa e um ambiente muito saudável de aprender, assim, nada para criticar. Geralmente as pessoas levam um sentimento de uma toxicidade muito grande da residência, né? Eu acho que a gente não... Definitivamente, eu não tenho e acredito que você também não. Limites não foram ultrapassados, foram super respeitados. E aí eu acabei conhecendo a Dani quando ela entrou, obviamente, ao longo dos 2 anos, né, que a gente ficou de interseção juntas, a gente não criou uma amizade muito profunda. Nós éramos colegas, amigas de forma superficial, mas a gente sempre se gostou. O nosso laço começou a estreitar mais quando a gente foi trabalhar no mesmo hospital. Quando a Dani formou, eu precisava passar uns plantões, eu queria que alguém me ajudasse, e aí eu indiquei a Dani para o hospital onde eu já trabalhava. Inicialmente, eu passava uns coringas para ela. Às vezes eu fazia junto com ela, porque a outra pessoa que dividiu o plantão comigo passava plantão para ela também. Semana, sábado noite. Detalhe, sábado noite. Sábado noite. Oh, meu Deus, nesse isso é plantão amizade. quase 2 anos. Eu fiquei 2 anos, depois passei o bastão para Dani. Isso aqui é amizade, viu, gente? Depois a gente mudou de plantão, Samantha foi nesse mesmo hospital para terça-feira, eu acabei indo depois. E foi nesse momento que a gente ficou muito próxima, estreitou a amizade. Né? E foi nesse momento que a gente tinha uma convivência semanal bem mais estreita. Porque não tinha tantas pessoas pra gente dividir a atenção, né? Nossa residência eram 18 residentes. E o intubação
cresceu nesse momento, em E eu quero saber. 2021. Eu quero saber. Antes de crescer, a ideia tem que ter surgido em algum momento, né? Como Existia, é que surgiu isso? Eu lembro que, cara, isso é bem louco, né? Eu ainda era residente, eu tava no R3, Samantha entrou num contrato no Hospital de Servidores, então a gente tava num momento em que um plantão era R3 e Samantha era staff ali. E a gente sempre conversava muito, porque a gente estava muito mais próxima. E eu acho que existem muitos questionamentos sobre o nosso futuro Nesse momento, a gente não era tão próxima. Não era Nesse tanto. momento, a gente não era tão próxima. Exato. A gente se aproximou mais quando você formou. Nesse momento, eu era staff do plantão, mas a gente tinha ali uma amizade de colega, superficial, né? E aí, a gente... Afinal, você era chefe, né, Samantha? Nossa, bravíssima. Era muito brava. A gente que conhece Samantha. E aí, eu lembro que a gente teve uma conversa muito casual sobre, caraca, poxa, será que é só anestesia que a gente precisa fazer, né? Até o fim dos nossos dias aí, enquanto a gente trabalhar? Será que é só isso? Será que a gente não pode fazer algo mais? E aí eu lembro até que eu levei esse questionamento para Samantha. Eu falei, Samantha, eu acho que... eu queria fazer algo diferente. Porque eu vejo que daqui uns anos, daqui 20, 30 anos, quando eu tiver filhos, se eu não tiver me beneficiado ou impactado pessoas e trabalhado de certo modo usando o digital e a internet como meio, meus filhos e netos vão me questionar: por que você não fez nada com isso? Por que você não usou isso para falar com mais pessoas, para transmitir o que você sabe? E eu lembro que eu falei, acho que é essa frase, né? Exato, ela falou assim... Cara, que visão, no né? No futuro, se a gente... Nosso filho vai perguntar, por que você não aproveitou do meio da internet para produzir? E foi muito interessante. Aí um ano fritou depois... a cabeça da Samantha. Mas o que isso refletiu em você? Gente, essa fala, isso fritou os meus neurônios. Ela era sua R3, né, Samantha? Exato, eu nunca tinha pensado dessa Isso forma. Nunca ia partir de mim, né? Gente, eu sou a pessoa... Pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou mais tímida. Pensando na internet, como assim a Dani, né? A gente nunca tinha pensado, eu acho que quando a Dani lançou essa ideia, ela nunca tinha pensado numa forma de ganhar dinheiro com a internet se expondo. Eu acho que ela pensou de outra forma, assim. Ela pensou em algo que pudesse ser rentável financeiramente, afinal, a gente precisa trabalhar para viver, para fazer o que a gente gosta, para dar o melhor para nossa família. Então, quando ela pensou em algo no digital, eu acho que em nenhum momento ela pensou nessa escala do ensino. Vou monetizar isso. E vou monetizar e vou ensinar. Eu acho que a gente tinha um pensamento mais generalista, assim. E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei muito impactada. Porque quando a gente vive a medicina, a gente vive dentro de uma bolha. A gente tem muita dificuldade de pensar fora daquele mundinho médico. Sim. E aí, a partir do momento que a Dani falou isso, ela abriu um horizonte para mim que eu nunca tinha pensado. Mas você fica ali meio incomodada naquele momento e logo depois você volta para a sua rotina cansativa de plantão, anestesia, dormir tarde, estudar, e a vida vai tomando sua forma de forma automática, que é o que a gente faz na maior parte dos dias. Até que num belo plantão, estávamos juntas na terça-feira, tínhamos saído do sábado, glória a Deus, estávamos na terça-feira dia. Por acaso, esse hospital que a gente trabalhava não tinha internos, era um hospital somente com staffs, e tinha tido uma parceria com uma faculdade, por acaso, naquele momento, tinha alguns internos rodando com a gente. Tá. E aí, a gente teve dois insights, né? Quer falar? A gente até já discutiu sobre isso. Eu acho que o grande insight foi... cara, as pessoas estão perdidas. Eu falava pra Samantha, eu falei, Samantha, as pessoas estão perdidas. Tem noção de que as mesmas pessoas que estão aqui vão formar daqui, sei lá, um mês. Eles eram internos de qual ano? A última. 6º ano, exato. Último período. Tá, último período. Já logo vão pegar seus CRMs e estão perdidos, assim. Porque eu acho que a faculdade ensina muita coisa, mas, por incrível que pareça, ela não ensina o que deve, principalmente no momento que a gente mais precisa, né? E eu falo, caraca, algo precisa ser feito aí. Esse ano foi em qual ano? Isso 2021. Foi 2021. Foi em maio de 2021. E veja, essa turma que vocês estão comentando, ela é reflexo do 5º ano que não teve, né? Sim, se eles eram 6º ano, eles também... Pandemia. Mas quem estava no internato continuou indo. Porque a minha irmã estava no internato e ela continuou indo para a faculdade. Sim. Eu acho que as turmas que não estavam no internato se prejudicaram mais, né? Pode ser. E aí, lembra que eu falei? Cara, tem alguma coisa errada, as pessoas estão completamente perdidas. Amanhã elas vão estar aqui na emergência desse hospital e
Você não se sentia segura de que nem elas, né, estariam formadas. Totalmente. E assim, a gente sempre, eu e digo por Samantha também, que a gente sempre teve, sei lá, uma ganância muito grande por quero aprender isso, eu comecei a fazer estágio em CTI desde o 3º ano, 6º para 7º período. E eu ficava naquilo de, como assim eu não posso aprender isso? Como assim? Pô, ventilação mecânica? Não, mas eu tenho que estudar, eu tenho que saber disso. Foi nesse até momento que eu me interessei muito pela anestesia. E a gente percebia uma postura muito passiva, né, das pessoas. E, em parte, passiva, mas desconhecendo a responsabilidade enorme que vinha. E a gente pensou que a gente poderia, com o que a gente sabia, a gente, obviamente, sempre apaixonado por anestesia e lidando muito com o paciente crítico, via aérea, sedação, que é algo que é rotineiramente feito num plantão generalista, a gente pensou que a gente poderia passar muito do que a gente sabia para essas pessoas. Sim, e naquele momento, a gente dividindo situações com aqueles internos, a gente começou a perceber que a forma que a gente ensinava também era diferenciada. Sim, eles falavam, poxa, nunca ninguém me contou isso assim. Sim. Pô, já tinham tentado me ensinar isso, mas eu nunca tinha entendido. Aí a gente pensou, poxa, será que é isso mesmo? Em parte, porque a gente queria que eles aprendessem. Não é porque a gente queria a gente ensinar. Não sei se vocês percebem que isso tem muita diferença. Sim, tem muita diferença. Né? Até porque ali naquele momento a gente não teria nenhum ganho naquilo, a não ser oferecer para eles um momento de aprender, de crescer, daquilo. Entendeu? De poder aproveitar, olha, talvez esse próximo paciente que você olha, o mesmo paciente nesse mesmo cenário, eu não esteja do seu lado. Próxima vez você vai estar sozinho. Então, o que você tem que fazer quando isso acontecer e eu não estiver do seu lado? Sim. Próximo paciente chocado que ele vá cuidar, a gente não ia estar do lado. E acho que o outro ponto que eu lembro que a gente conversou muito bem sobre isso foi... será que eu vou daqui até, sei lá, 20, 30 anos trabalhando, será que eu vou me identificar com essa rotina da anestesia em 20 anos, fazendo a mesma coisa, né? Porque na anestesia, querendo ou não, a gente está muito atrás das cortinas, né? E você, em parte... não tem tanta autonomia. Eu digo isso pela gente, em relação aos nossos horários, em relação à nossa agenda. Então, a gente queria ter mais essa autonomia. Poxa, a gente pode fazer algo que nos dê mais autonomia sobre a nossa própria profissão. E, com isso... Aí, eu até lembro que a gente falou assim, e quem sabe, mais à frente, a gente podia monetizar isso e tal. E aí, com isso, começou o Intubação. Começou no meio do plantão, eu entrei num site de fazer logos no Google, fiz o logo de Intubação e a gente... É o mesmo, Dani? É o mesmo até hoje. A gente tirou uma foto que tá no nosso feed, a gente postou as duas descabeladas, com uma olheira desse tamanho, assim, tipo, nós somos Dani e Samantha, duas anestesiologistas. E a gente preparou o primeiro post naquele dia. Porque fui eu que editei, ficou horrível. Porque, cara, eu acho que não importa o que você vai fazer... Olha, eu quero fazer um projeto diferente, eu quero pivotar meu consultório, eu quero prospectar mais paciente e usar a internet para isso. Eu acho que a gente tem que ser muito mais executores do que planejadores, né? Porque se a gente fica só no papel, 1000 ideias e planos surgem, mas os que realmente vão impactar a sua vida do outro vão ser os que vão sair dali. E aí você vai ajustando no caminho, entendeu? Você vai ajustando as arestas no caminho. Se você for esperar o melhor momento para começar alguma coisa, você vai ficar para sempre estacionado e não vai começar nunca. Você tem que colocar a cara a tapa com o que você tem, nas condições que você tem e fazer. Depois disso, você faz uma análise e vai ajustando, você poderia ir ajustando para o futuro. Perfeito. Eu acho que é isso. E foi assim que a gente começou. Completamente despreparadas, sem ter nenhuma noção de nada do que a gente estava fazendo, sem saber falar nos stories, sem saber que palavras usar, o que falar. Esse completamente despreparadas. Não, porque imagina, duas especialistas Exato. já tinham percorrido um caminho de 9 anos. Em marketing. É isso que eu quero dizer. Exato, sobre criação de conteúdo. Exato. Porque é isso, a gente sabe anestesia, a gente é totalmente seguro naquilo que a gente faz no centro cirúrgico, mas você passar essa informação e traduzir em algo
na linguagem que alguém da entenda. mídia. E outra, fazer com que esse seu conteúdo se conecte realmente com a pessoa de modo com que ela queira te acompanhar ali 24/7. Esse foi um desafio inicial. Tornar assuntos que todo mundo acha chato, por exemplo, ventilação mecânica. Gasometria. Gasometria, Sim. algo interessante Algo que a pessoa palatável. perca, que ela pare de ver, sei lá, a fofoca do Totalmente. momento ou a dancinha do TikTok pra prestar atenção no que a gente tem pra falar, né? Porque a gente sabe, a gente vive num mundo que consome. A medicina, ela é apaixonante, mas ela também é muito cansativa. Muito. Então, no momento de lazer, que é o momento que a pessoa tá parando pra ver o Instagram, pra ela querer consumir conteúdo médico, tem que ser algo Palatável, porque interessante. senão a pessoa vai pular. Algo leve. Eu já vi paciente reclamando no meu ouvido o dia todo, eu já dei 48 horas de plantão. Não Eu quero. não quero ver sedação pra cardioversão, Sim. por exemplo, agora. Eu quero ver, sei lá, a fofoca do Big Brother. Sim. É assim que funciona. Mal sabia que era aí que ia começar o Exato. Eu vou Nossa, fazer um paralelo à nossa história, porque eu acho que a gente tem uma semelhança. Terminei a faculdade de medicina do ABC, servi o exército, servi no Hospital Militar de Área de São Paulo, e aí fui fazer a residência de clínica. Fiz a residência de clínica, não tinha tanta certeza assim do que eu queria, parei 2 anos, né? E aí foi no final desse primeiro ano que eu trabalhei e viajei que eu decidi fazer cardiologia. Então, e aí estudei para passar no Dante, era meu sonho, e consegui, graças a Deus, passar lá. Só passei lá, Deus não me deixa ter dúvidas. Então, foi lá que eu fui fazer. E aí, o ponto é que, quando eu entrei na residência, eu já tinha uma mentalidade, eu me vejo um pouquinho diferente, porque eu já tinha vivido um pouco a mais que meus colegas profissionalmente, e eu percebi que nós éramos em muitos residentes, nós somos em 70 residentes. Caramba, eu não tinha essa... eu não meu fazia Deus. ideia disso. Nós somos 70 residentes no Dante Fazanese, no nosso gente. ano. Esse ano, se não me engano, vão ser 60, Pouco mas menos. no nosso ano, que foi 2019, eram 70. E você imagina, 70 que passaram na prova das residências mais concorridas do Brasil, não são 70 quaisquer pessoas. Com São certeza. pessoas extremamente ricas, inteligentes, ricas de conhecimento, Claro. inteligentes, esforçadas, dedicadas. Então, assim, eu tava naquele negócio de que você tem que ficar perto de quem é até melhor que você para você se melhorar. Eu tava muito bem. Mas eu pensei assim, cara, entanto, isso só foi um reflexo para mim do cosmo, do microcosmo, né, e do macro. Tem muito cardiologista. Aqui nós somos em 70. Nesse ano, só aqui, nós somos em 70. Como que a gente pode se destacar? Como é que a gente pode fazer diferente, né? Então, eu trazia várias perguntas, eu queria empreender, eu tinha essa ideia de que eu já percebi que a medicina, minhas relações de trabalho, que eu me formei em 2013, em 2019, elas eram muito diferentes. Então, em 2013, de 2013 para 2014, eu tive um emprego CLT, que era bom e tal. Em 2019, já não tinha mais emprego CLT bom, era só, a gente brinca que é CLT fake, né? Então, eu percebi que a relação de trabalho nesses anos mudou. E aí, o que eu faria com isso? E aí, conversa com aquilo que você falou. Eu amo ser médica, eu gosto muito de cuidar, eu me vejo, eu gosto de ser o líder da equipe, eu gosto muito do que eu faço, de cuidar. De ensinar, né, Flávia? Adoro ensinar. E eu percebi que utilizar só a medicina, dessa maneira que eu estava fazendo, eu só poderia ser remunerada pelas horas trabalhadas. E as minhas horas trabalhadas não estavam mais valendo o que eu achava que valeria, enfim, são as relações de mercado e as relações de trabalho. Então, não tem como a gente exatamente mudar isso ali pontualmente. E conversando isso com a Williasmin. O William não está aqui hoje, queria estar muito. Um beijo para vocês, com certeza, amiga, um beijo. E eu conversava muito com ela, a gente trocava podcast, escutava, eu mandava alguma coisa, ela me mandava outra. E eu via isso no digital, né? Então, pessoas que começaram há poucos anos tinham tido um crescimento exponencial no digital e coisas que só são possíveis no digital. E eu falei para ela, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, vai ser no Instagram. Até então não existia nada no Dante, né, pô? Até então não existia nenhuma página de rede social de residentes. Tinha um dos nossos chefes que tinha uma das páginas que começou, inclusive, naquele ano. Mas de residente não tinha nenhuma. E a gente falou, cara, vamos começar? Vamos. Por que não, né? Por que não, né?
eu sei cardiologia, eu gosto de passar conhecimento, por que não ensinar cardiologia para cardiologistas? E assim, a nossa ideia como residentes inicial, acho que eu sempre coloquei isso muito nas nossas conversas, eu e a Willy, era respeitar a história e respeitar a hierarquia também do conhecimento ali. A gente era R1, óbvio, isso foi em julho de 2019, eu tinha pouquíssimos meses de R1. Quem sou eu para ensinar cardiologia? Eu concordo. Então, a nossa ideia inicial era transmitir o conhecimento. Então, tinha um dos quadros que a gente chamava de papo com o chefe. A gente fazia as perguntas do tema, convidava o chefe da sessão para conversar com a gente. Poxa, bacana. Muito bom. Muito e bom. assim, então, isso fazia com que a gente colocasse aquele chefe que dá aquela aula sensacional pra gente, e a gente tá ali em 5, 6 residentes daquele grupo, poxa, aquela aula que ele deu hoje, eu olhei a aula da Edileide de amiloidose, ela tem 1.300 visualizações de um vídeo que, assim, foi dado pra gente ali em 5 pessoas. E é interessante o seu chefe querer participar, né? Porque muitas vezes as pessoas têm um receio de entrar nesse mundo do digital. Eu achei muito bacana seus chefes toparem com vocês esse quadro. Sim, eles foram convidados e foi muito bom. E aí, acho que isso conversa com vocês. Essa querência, essa vontade, essa necessidade, essa fome. Eu chamo isso de fome, essa vontade de mudar, de fazer diferente. De não se enquadrar, né? Exato. E outra coisa que vocês chamaram muito a atenção, Luiz, que a gente fala muito no clube, é como começar. Antes feito que perfeito. Eu quero até especificar melhor vocês que... Como é que vocês falaram que começou com aquele dia, as postagens? Mas e aí, como é que foi o começo? Esse dia fizeram. Você editou, ela fez o logo. Isso. E como é que progrediu esse começo de vocês? A gente começou numa constante de preciso... dominar isso aqui, que é os processos do digital, que vocês sabem que, caraca, médico, a gente não foi, obviamente, treinado para isso. E esses processos, antes de você continuar, eles se estendem, inclusive, para vocês que não querem ensinar no digital, mas que quer crescer o seu consultório, o seu número de pacientes, você vai passar por todos esses passos também. Com certeza. E a gente começou a estudar isso com afinco mesmo. Eu comentava com a Samantha que era meio que uma segunda faculdade que a gente estava fazendo. E como que você estudava, Dani? Procurava primeiro conteúdo autônomo, até conhecer grandes experts que falavam daquilo com propriedade e criavam escolas para isso, por exemplo. O primeiro que impactou a gente foi o Novo Mercado, do Ícaro de Carvalho. E a gente começou a basicamente... beber ali da fonte. Beber daquele conteúdo. E quando eu digo beber, gente, é de fato, porque assim, eu chegava de anestesia, Samantha também, e estudava até meia-noite, uma hora da manhã, para no dia seguinte acordar cedo de novo. E conseguir aplicar programar, isso. Fazer o conteúdo no qual a gente estava proposta ali e continuar o dia. Então, a gente começou dessa maneira. Que não vamos parar, daqui é só pra cima. A gente vai estudar e aprender tudo e tentar minimamente fazer algo interessante para as pessoas que estão assistindo ali a gente. E aí a gente começou nesse momento, no início, não tão preocupada com, eu vou conseguir monetizar isso aqui, mas em produzir conteúdo. Foi algo bem Era muito natural, conteúdo pelo conteúdo. Acho. Eu acho que a gente não entrou com essa preocupação de cara. Eu acho que o que aconteceu foi que, em parte, as pessoas que seguem a gente, que veem ali o nosso dia a dia e aproveitam do nosso conteúdo diário, se identificam com aquilo que a gente quer passar, do modo com que a gente quer passar. Então, as pessoas se conectaram com a gente por algum motivo. E aí, a intubação cresceu muito rápido. No primeiro Como foi, mês, esse crescimento? Até os 1.000 seguidores, foi bem penoso, né, Samantha? Foi difícil chegar nos 1.000 Tinha a tia, o pai. A gente até falava, por exemplo, assim... A gente fez uma ficha de doses para intubação em sequência rápida. E a gente falava todo dia nos stories. Quando a gente atingir 1.000 seguidores, a gente vai disponibilizar essa ficha gratuita para vocês, através de um link da bio. Não chegava esse dia, meu Deus, aquela ficha ficou lá, tadinha, esperando o momento chegar, né? Sim, só que produzindo conteúdo todo dia. A pessoa que entrasse ali no Instagram, ela ia ver de 30 a 50 stories qualquer por dia. Momento, qualquer dia. Isso é uma constância que vocês têm e que um bom observador, eu percebo isso desde a formação, assim, eu não vi os 1.000 seguidores, mas eu cheguei lá quando já tinha os seus 15, 20.
é uma constância de vocês, Sim. os stories. Em nenhum momento o Intubação ficou um dia abandonado. Assim, é um Instagram que a gente quer que a pessoa entre e sinta um Instagram vivo, com conteúdo, tem post de aprendizado no feed, tem o nosso dia a dia nos stories, a gente conversa, a gente se conecta com a pessoa. E aí cresceu, passou de 1.000, nesse momento deu uma alavancada. Por quê? É aquele efeito rede social, né, gente? E no Instagram, muito mais. Por quê? Seu conteúdo acaba sendo oferecido para as outras pessoas, que compartilham com outras pessoas. E a gente chegou em 10 mil seguidores, eu acho que com menos de 6 meses de conta. Foram eu lembro 3, até... 4 meses. E isso tudo orgânico, vale a pena ressaltar para quem tá ouvindo a gente, orgânico. tá? Eu lembro até que, lembra que eu falei assim, olha, a nossa meta é até o fim do ano a gente ter 10 mil seguidores em um ano, a gente pensava isso. E quando foi em menos de 6 meses, a gente conseguiu 10 mil. Eu acho que porque desde o início a gente não criou o Instagram para falar sobre a gente. Acaba que a gente e a nossa profissão, que é a anestesia, entram nesse meio termo, nesse momento que a gente acaba dividindo. Mas o nosso objetivo foi sempre encontrar como resolver um problema do outro, uma dor do outro. Então, assim, se existia dúvidas para como resolver um cenário, por exemplo, de tórax rígido, vamos fazer um post sobre isso. Se você não sabe montar o laringoscópio, vamos fazer um vídeo sobre isso. E assim, você produzindo conteúdo relevante que realmente sane dúvidas do seu público, as pessoas vão compartilhando entre elas. Você nem precisa pedir para alguém compartilhar para você. Você vai respondendo, né, as perguntas e as pessoas vão compartilhando, mesmo que você não peça. Porque a pessoa, ela vê você resolvendo aquele problema dela. Sim, isso é genuíno, né, Samantha? Porque, às vezes, a gente percebe colegas que começam o Instagram e eles começam ao contrário. Então, então eu vou vender um curso assim. Porque eu sou formado na USP, eu tenho doutorado, pós-doutorado, eu estudei em Harvard. Cara, ninguém quer saber isso. Exato. A pessoa quer saber se você responde o problema dela. E eu falo isso pra você, que, sei lá, é cardiologista, tá abrindo a sua portinha pra começar o seu atendimento. Se você topar começar um Instagram, coloca posts de dúvidas que seus pacientes querem que você responda, que nunca ninguém explicou dessa forma que você vai explicar. Sobre assuntos básicos. Explica, sei lá, sobre antihipertensivo. Ai, que coisa idiota. Mas o paciente não sabe disso. E não precisa ser nada elaborado. Porque às vezes os amigos contratam... Eu percebo vários colegas agora no momento de contratar a equipe de marketing. Aí vai gravar um dia, um gasto... Assim, né, Luiz? Um gasto que a gente, a todo custo, que trabalha com digital, tenta evitar. A gente tenta fazer das tripas coração para minimizar esse custo de mídia. Mas o colega, ele quer tudo perfeito e não nem é isso que faz diferença. Não é isso que conecta, não né? E olha, eu vou dizer que existe muita graça em se começar pequeno, né, Samantha? E a nossa sorte foi que a gente começou pequeno, porque você aprende muito com os processos. Assim que a gente começou, no 8º mês de intubação, a gente decidiu fazer o nosso primeiro produto. E aí, como a gente vai fazer? Não vamos gastar nada para isso. A gente vai fazer um produto completamente orgânico aqui na plataforma. Então, quem segue a gente não vai sair daqui. E vai ter o nosso conteúdo ali, pocket, com a gente, rápido e didático. Dani, esse primeiro insight, volta um passo atrás. Conta pra gente como foi essa decisão. Nós demoramos bastante para tomar essa decisão, mas conseguiu saber o momento. Conta pra gente um passo antes do primeiro produto. Eu posso realmente falar o primeiro passo? As pessoas começaram a pedir Perfeito. Nosso, gente. E meninas, eu lembro que uma vez um seguidor falou assim... façam, por favor, como que é? Organizem o material, organizem os conteúdos que vocês postam aqui e eu vou passar o meu cartão 30 vezes para vocês e tomem todo o meu dinheiro. Quando a gente começou, a galera começou a pedir, a gente falou, opa... Esse é um termômetro bom. Porque você tá curando uma ferida que ela já vem tentando curar há muito tempo e nunca ninguém resolveu. Exatamente. Então, você tem que ver qual a ferida do seu público. Sim. Entendeu? E você se pergunta, mas por que uma pessoa vai comprar algo de mim, sendo que ela tem um conteúdo aqui relevante e de graça? Porque o conteúdo pago, ele tá organizado, ele tá embalado numa embalagem bonita, ele tá agradável, ele tá acessível a qualquer momento. Que a pessoa quer ver. Então, assim, ela vai pagar se aquilo for uma dor para ela. E aí, a gente fez o primeiro produto que foi no Close Friends do Instagram, que a gente chamou de CF. Eu lembro, gente. Você lembra? Lembro. A gente cobrou 39, não é? 39 por, sei lá, 3 meses de aula. Eu lembro que a gente conseguiu 200 alunos.
Foi uma época que o Close Friends foi uma tática que, né? Era uma estratégia. Era uma estratégia que durou um pouco tempo, mas que eu me lembro, eu até mandei pra Willy nessa época. Eu falei, olha, elas estão fazendo um Close Friends, que legal. E aí a gente conseguiu o nosso primeiro fluxo de caixa, né? Foi o primeiro momento que a gente juntou um capital e a gente falou, olha, agora a gente tá capitalizado pra poder fazer outras coisas. É muito legal, né, quando entra esse primeiro dinheiro. Exato, cara, é muito bom. É inimaginável, não é? Porque a gente investiu um pouquinho ali em tráfego pago, a gente falou, não, esse dinheiro aqui vai pra... A gente tava muito animada, não pelo dinheiro, mas tipo assim, poxa, olha quanta gente confia na gente. É útil, né? Com a gente tá sendo útil. Poxa, olha quanta gente confiou na nossa capacidade de ensinar e tá disposta a aprender com a gente. E por que com a gente, entendeu? A gente se sentiu muito feliz, muito animadas. Foi muito bacana. Com certeza. E aí, o assunto que mais era discutido ali na página, com certeza, era a via aérea. Tanto quanto hoje. E as pessoas falavam, poxa, vocês têm que fazer um material de via aérea. E aí foi no momento que a gente decidiu fazer o primeiro material, que foi um livro digital, que hoje a gente não tem. Hoje a gente só tem o livro impresso, que é o Manual Avançado de Via Aérea. Lindo. Mas que ele começou não desse jeito, não com essa diagramação, mas ele começou digital, na forma de um e-book. E aí a gente fez nosso primeiro lançamento mesmo, né? E que foi um momento que isso já tinha quase um ano, 8 meses, talvez. Foi em janeiro, meses. Janeiro. Maio 2022, então, maio abrimos o Instagram, foi em janeiro de 2022. Sim, e que a gente se preparou do jeito que a gente conseguia, mas foi quando a gente fez o primeiro 6 em 7. E conta que nesse dia deu tudo errado. Deu tudo errado. Quero saber detalhes. Mas vocês lançaram, o lançamento era o livro, não era o curso de ventilação. Não, era um e-book. O e-book para aprender a entubar. Que era o primeiro de intubação mesmo. Era isso. E deu tudo errado Deu tudo errado. Porque o colaborador que estava com a gente lá no momento da live se atrasou, e aí a gente tentava entrar em live e não conseguia. Gente, que desespero. Ele se enrolou com os fios, a internet caiu. Eu fiquei nervosa, né? E a gente tava meia hora atrasada. Foi aquele momento que você vê, tá vendo? Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. É difícil, qualquer coisa. Quando você entrou na faculdade, você achou difícil. Quando você passou na residência, foi difícil para passar. Quando você começou na residência, é difícil você aprender o conteúdo novo. E por que no marketing vai ser fácil? Não vai ser fácil. Para você conseguir chegar a um nível diferenciado dos demais, você vai roer o osso, você vai dar sua cara a tapa, vai ser difícil também. Sim. É aquilo que a gente sempre fala. A galera se propõe a estudar aí. A gente se propõe a estudar 12 anos, 10 anos, para a medicina vir a dar algum retorno. Por que eu não vou esperar ali 4 anos, 1 ano às vezes, para eu ter algum retorno do marketing? O meu marido, ele é ortopedista. E ele sempre teve, como todo ortopedista, um receio em se expor na rede social. E eu falo isso para ele direto. Começa, não vai ser algo que vai te dar um retorno de forma imediata, mas se você projetar para daqui a 5 anos... Ele vai alcançar muito mais vários pacientes do que o boca a boca. Do que o boca a boca. Obviamente, se a partir do momento que o paciente chega para você, você não faz um bom serviço, você está jogando seu dinheiro fora e seu esforço fora. Sim. Mas a partir do momento que você otimiza a chegada desse paciente para você oferece uma boa experiência, você resolve o problema dele, você escala, você mantém aquele paciente e esse paciente vai fazer o boca a boca. Então, você soma os 2 caminhos, né? Sim. Muito bom. Você falou que fez o tal do 6 em 7. E o que é isso para quem tá fora do marketing, não sabe o que é o tal sonhado do 6? Muito tranquilos, porque a gente até não lidar com isso diariamente, também não sabia. O 6 em 7 nada mais é do que um jargão do marketing digital, né? Que é faturar 6 dígitos em 7 dias. Perfeito. E aí foi o primeiro momento que a gente ultrapassou, né? Os 100 mil reais em 7 dias de carrinho aberto. Cara, que legal, hein? E nesse momento que eu acho que vocês comemoraram, soltaram fogos. Cara, eu lembro que... Olha só, gente, isso é algo meu. Eu sou muito crítica, né? A Samantha sabe. Eu sou muito crítica. A gente não esperava. Não, gente. Não esperava. Gente, desculpa te interromper. A gente tem que falar. Olha só, quando que você, médico, vai fazer 6 dígitos? Em 7 dias? Em 7 dias. A gente, cardiologista, meu filho, que a gente não faz procedimento. Não, exato. Conta essa história. Porque você, como médico, você vende sua hora, né? E é aquilo. Poxa, as pessoas de fora podem pensar, caraca, mas que fácil. 6 dígitos em 7 dias. Caramba, como a gente pernou para chegar nisso. E foi um ano de...
igual eu falei há pouco, era assim, do dormir 1h da manhã para acordar às 5h do dia seguinte, produzir conteúdo e ir para anestesia, porque você não tem muito essa intimidade com a produção de conteúdo e com todos os processos. E... vai começar lançamento, o que eu tenho que fazer? Meu Deus, eu não sei nada. E a gente penou para chegar nisso. E sem contar que a gente não abriu mão do nosso trabalho. A gente somou algo novo. A gente não reservou um horário para isso. Totalmente. Isso foi sempre algo nosso desde o início, que a gente sempre quis ter o skin the game, o pele em risco. Porque a gente pensa, como eu vou ensinar sobre algo que eu não faço, né? Eu posso começar a monetizar isso, ficar algo muito vantajoso, como hoje tem virado, então eu vou largar na anestesia e isso já está rendendo muito. Então, mas realmente a gente sempre quis ter aquilo, sabendo que a gente faz isso todos os dias. E aí foi nesse momento que a gente falou, caraca, eu acho que dá para deixar isso mais profissional. Hein? Exato. Eu acho que isso que vocês falaram agora desmistifica um conceito que eu acho que muita gente tem, né? Que quem entra no marketing, quem entra no digital, no marketing médico, tá querendo algum atalho, tá querendo um caminho mais fácil para ter dinheiro mais rápido. Sim. E mal sabe o buraco que ele tá se enfiando. Exatamente. As dinheiro fácil que a gente não, tem, né? Eu falo pelo Clube da Cardio, assim, horários livres, eles deixam de existir Exato, em sua vida. Luiz, você não tem mais não folga. tem. Não tem mais folga. Cara, Agora você é empresário. É o segundo turno. É o segundo turno. Você chega em casa do trabalho depois de um plantão e você tem que produzir conteúdo, você tem que estudar sobre o marketing médico. Vocês sabem bem disso. Porque é uma área completamente nova e que não é chegar e fazer de qualquer jeito, fazer a facão, como a gente fala, né? Exatamente. Existe estudo, existe capacitação para você fazer bem feito e conseguir entregar o conteúdo. Outra coisa que me chamou a atenção do que vocês falaram aí, de como surgiu a intubação, e isso conecta muito com a forma como o Clube da Cardio surgiu, foi a motivação para o surgimento do Instagram. Sim. A nossa motivação, nunca foi, porque eu quero ganhar dinheiro. Sim. Não, nosso objetivo era transmissão de conteúdo. Exato. Né? E assim, vocês sabem que isso poderia ser algo secundário, sim, né? Sem dúvida. A gente não vai ser hipócrita. Não há nada de errado nisso. Exatamente. Né? A gente trabalha, a gente precisa ser remunerado pelo que a gente faz. Com exato. certeza, com certeza. Mas o ponto que eu acho que também tem de interseção entre os nossos dois Instagrams é isso, né? Que o Instagram, ele entrou como um momento a mais. A gente não consegue ainda abrir mão e a gente não quer abrir mão do que a gente porque faz. se você larga esse real deal, né? Você perde credibilidade. Eu tô falando sobre o quê? Perde credibilidade, autoridade do que você faz. Porque aí entra naquele looping. Por que você tá falando isso se você nem faz isso no seu dia a dia? E não, a gente demonstra todos os dias, que todo dia é dia de centro cirúrgico, todo dia a gente divide com vocês alguma coisa que a gente faz na prática, porque não adianta só falar, a gente tem que fazer, né? Sim. E eu acho que tem o tiquinho de gostar também. Não, a gente ama. Pois a gente ama. Tem isso. A gente não larga também porque a gente gosta muito dessa prática, né? Mas o que eu acho é que o ponto que eu busco é liberdade. Sim. E isso o digital pode te trazer muita liberdade. Quando eu entendo que eu escolho aquele trabalho. Hoje a gente já tem escolhas de trabalho que não são pela remuneração, são pelo que a gente faz. A gente faz plantão noturno na UTI pós-operatória do Dante Pazanese, é um dos plantões mais felizes que eu faço. Várias vezes a gente fica acordado 3, 4 da manhã, vai reabordar paciente, você espera com os residentes, espera o paciente retornar. Mas eu saio de lá com uma sensação de que eu fui útil, eu ensinei, eu faço questão de ensinar alguma coisa para os residentes. O paciente precisava de mim e eu aprendi também naquele plantão, às vezes com algum colega, às vezes tem uma arritmia diferente, tem um colega da arritmia lá, ele me explica alguma coisa, a gente troca. Então, mas veja, se eu precisar dar só esse plantão noturno para eu ter minha condição de vida... Você não teria tanto prazer em fazê-lo, exatamente. Né? Com certeza. Então, o que eu busco é maneiras melhores de fazer aquilo que eu gosto de fazer, sem depender exatamente financeiramente, sem saber que aquele emprego em si vai pagar o boleto da minha conta de luz, da minha conta de água, entendeu? Exatamente. Eu acho que esse era o lance que a gente busca. E tem mais um ponto que eu ressalto na minha personalidade, acho que Luiz gosta muito de ensinar e vocês é nítida a vocação para o ensino. Nem todo mundo tem talento para ser professor. Eu acho que a gente também tem que levantar essa bola, assim. E eu gosto muito de fazer coisas diferentes. Eu sempre gostei de estudar coisas diferentes. Gosto de fazer vários cursos. Faço escalada, esporte de aventura, mergulho. Legal. Não tem um curso, eu vou fazendo.
Então, isso aqui eu gosto de fazer. Gosto de aprender sobre coisas diferentes. Então, eu vejo no Clube da Cardio uma potencialidade. Agora, a gente está aprendendo sobre o LinkedIn. Aí já tenho lá, eu nem mandei para vocês que eu tô lendo primeiro. Umas 30 apostilas de LinkedIn. Então, assim, eu acho que preenche umas certas lacunas que, às vezes, a gente só como médico, quem só de medicina sabe, nem de medicina sabe. A gente tem que preencher a nossa vida com outras coisas. Sim. Então, acredito que para vocês também existe isso, essa vontade de estudar outros conteúdos que não médicos, e por isso vocês estão cada vez maiores e crescendo muito. Você ressalta mais alguma coisa, Dani, desse momento do primeiro lançamento? Foi o livro. Foi. Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Foi o CF, né, na verdade? O primeiro Friends. foi o CF, foi o Close Friends, né? E aí depois a gente fez o livro digital. E aí a gente falou, opa, calma lá, que eu acho que dá para fazer algo legal a partir daqui em diante. E aí a gente começou a se emaranhar por... Cara, vamos fazer um curso em vídeo, o que eu preciso fazer é tráfego, é design gráfico, é programação, são 30 mil coisas, mas que a gente vai chegar lá. E de pouquinho em pouquinho a gente foi escalando até hoje a gente ter nossa esteira de produtos. A gente hoje tem metas para o ano, a gente tem métricas que a gente sabe que a gente tem que seguir, a gente tem debriefing dos lançamentos, mas o que eu falei há pouco existe a graça de se começar pequeno, porque não dá, por exemplo, para você colocar, por exemplo, uma empresa de 10 mil funcionários na mão de uma pessoa que nunca geriu nada, porque essa pessoa iria estragar tudo. Uhum. E eu acho que se a gente pousasse na intubação hoje, assim, a gente estragaria tudo. Estragaria tudo. Estragaria tudo. Com certeza. Tá tudo muito mais consolidado, muito mais sólido, mais firme, né? Sem dúvidas. Legal. Teve um tempo aí que eu mostrei pra Dani o primeiro story que ela apareceu, assim, que ela botou a cara dela. Gente, as pessoas acham que eu sou extrovertida, né? Mas eu não sou extrovertida. Gente, foi um desastre. Tava muito ruim. Mas na hora, a gente achou muito bom. Tá. E aí, conforme você vai andando pra frente, você vai olhando pra trás e você vai também, obviamente, como você vai criando, agregando valor à sua pessoa, você vai estudando, você vai aprendendo outras coisas, você olha pra trás e fala, nossa, que horror. Mas se você não tivesse começado assim, você não estaria no ponto de olhar pra trás e falar, nossa, que horror. Você estaria parado lá no horror ainda. Entendeu? Você não teria se desafiado a chegar em lugares mais longe. Eu lembro desse dia. Eu lembro desse story. Cara, eu lembro que isso é engraçado. Você olha, às vezes, stories de 1 ano atrás, você fala, caraca, como que eu mudei cara, a minha retórica, o jeito de falar, o jeito de se portar, as palavras que você usa, você tira certos vícios de linguagem, porque esse poder de comunicação você aprende muito, você treina isso, né? E eu, como uma pessoa introspectiva, eu sou uma pessoa introspectiva, aprendi isso absurdamente, que o meu foco era fazer a intubação dar certo. Eu preciso disso, me comunicar. Então, eu vou tentar dar o meu melhor aqui, sabe? Falar com as pessoas da maneira mais clara possível, ser quem eu sou, obviamente, né? Porque isso é uma coisa bem interessante. Você não precisa colocar máscaras em você, você só tem que ser quem você é e fazer aquilo de modo genuíno. E eu falei da Dani, mas o meu primeiro story foi tenebroso também. Eu quis dar um exemplo. Não achem que o meu era maravilhoso, da Dani era horrível. Mas de fato, a gente evoluiu. Mas ela foi boazinha, ela não falou nada do seu. Mas o meu foi horrível. E assim, a gente tem muito que crescer ainda. A gente tá numa crescente. A gente não acha que a gente tá se limitando com o que a gente tem agora. Claro. A gente tá estudando, vai estudar mais oratória, mais marketing. E então, vamos de cara, exatamente, mergulhar de frente. Eu tenho uma pergunta em relação à exposição. Como é difícil, né, a gente botar a nossa cara a tapa. Eu acho que não tem palavra melhor do que essa. A gente já sofreu represálias, assim, e tal. Acho que a gente estava conversando no almoço, histórias também parecidas. E como que é para vocês trabalhar com essa exposição? Vocês percebem, vocês têm receio do futuro, no futuro ficar maior ainda? Ou como que vocês veem é necessária e vocês tentam controlar certos aspectos dessa exposição? Eu acho que é inevitável, né? Essa é a palavra. Quando você cresce, você tem os pontos positivos disso, mas também os negativos. E aí, maior exposição, obviamente você vai...
você não vai agradar todo mundo. Então, assim, não existe essa possibilidade. Então, eu lembro que um dos primeiros, para ser bem delicada, comentários negativos na página, no início, você fica mais tocada com esse tipo de coisa, né? E eu penso, caraca, apesar de ficar ali meio pensativa, eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui? É só fazer o que eu já faço todo dia. Não vou conseguir agradar todo mundo. E nisso a gente seguiu. A gente costuma dizer que na internet você tem que ter muito estômago, né? Porque senão você não aguenta. Porque quanto mais a gente foi crescendo e tomando mais exposição, mais você vai ter hate, você vai ter pessoas no seu meio que não sabem lidar com aquilo e aí querem te descreditar de alguma maneira. Piadinha, né? Escala pro bom, você alcança maior número de pessoas, maior número de pessoas chegam até você, mas você escala pro mal também. Exato. E tem outro ponto que eu acho até um ponto interessante de a gente tocar, é o fato de sermos duas meninas novas e jovens, mas altamente competentes e com vontade de fazer diferente e colocar a cara a tapa. Muita gente não consegue encarar isso e tenta descredibilizar o fato de sermos jovens. Ah, mas elas não têm espaço de fala por serem jovens. O fato de sermos jovens não diminui a nossa capacidade profissional. Eu acho que o resultado desbanca tudo isso, né? Exato. Assim, aí você começar a impactar pessoas, essas pessoas dizerem a você que você está impactando a vida delas. Quantos comentários e quantas mensagens a gente recebe virtualmente todos os dias, né, Samantha? Isso a gente já recebeu várias vezes, que eu sou uma pessoa antes e depois de seguir vocês. Isso é muito incrível. Então, eu acho que é por isso, por vários motivos, que a gente muda a nossa vida e a gente muda e ajuda a vida de inúmeras pessoas que estão dispostas a ter essa mesma caminhada que conjunto com a gente. Que no final das contas, o nosso grande objetivo, porque quando você impacta a vida do médico ali, você impacta quem, né? É o desfecho do paciente. Com certeza. Eu acho que a gente estava conversando... Então, o negócio é não ligar. Perfeito. Não ligar, se expor mesmo. Cada um de nós tem do clube, a gente tem facilidades diferentes. Então, a gente fala, olha, assistir, né? O Luiz me assiste. Olha, eu melhoraria isso. Aí o outro olha, eu melhoraria aquilo no seu vídeo e tal. Então, a gente sempre busca nós mesmos assistirmos e vermos a aula do curso. Eu vejo, ele vê. Putz, eu melhoraria isso. Essa parte não ficou tão clara. A gente tenta fazer esse feedback. É um casamento, né? É um casamento que você precisa ali constantemente alimentar, ajustar as coisas. Construir. É uma relação intensa. Então, eu e a Dani, a gente tem essa relação. A gente se fala 24 horas por dia. Às vezes cansa, 7 dias na semana. Olha, é uma relação intensa, gente. Eu vou falar pra você. Em época de lançamento, que é como a gente tá agora, que a gente tá no PPL para a Semana da Ventilação e dia 21 de março a gente vai lançar o nosso curso de ventilação mecânica, a segunda turma. Inclusive, inscrevam-se, link na bio, @intubação.depois-do-B, a segunda semana da ventilação mecânica. A gente vai consolidar assuntos básicos, práticos, sobre ventilação mecânica, coisas que você, como médico, não pode deixar de saber. E vamos fazer simulações. Olha. Um paciente que poderia ser seu ali ao vivo. Olha, que legal. Que legal. Sim. E esse momento é muito intenso. Porque é conversando com, 3, 4 colaboradores. E vai coisa, volta coisa. E 30 coisas para resolver. E vários projetos em paralelo. É o curso. São os perpétuos, que a gente tem um manual de viária avançada e um manual prático. É o curso presencial, que a gente vai ter agora, dia 29 de julho. É o próximo lançamento que vem depois do ventilação. Então, a Samantha não tá me suportando agora. Nós temos personalidades, como vocês puderam perceber, completamente diferentes. Então, a gente precisa se encaixar para caber dentro do espaço da outra, sem se incomodar. Dentro do projeto, entendeu? né? Dentro Exato. do projeto. Porque também, senão você fica uma pessoa insuportável. A gente se adapta direto, né? Deixa eu entrar na fofoca. E o ciúme dos maridos com essa relação intensa e da empresa? Zero. Super apoiam. Eles super apoiam. Bruno e Vinícius são... Bruno tá aqui, inclusive. Dá um oi, Brunão. Dando a força aí. Bruno e Vinícius são parte formada da empresa, porque eu digo totalmente que sem eles...
a mão de obra seria muito mais intensa. E assim, isso é muito cara, legal. Isso é muito legal. O Vinícius e Bruno ajudam em processos mesmo. Então, por exemplo, o Bruno ajuda a gente na parte financeira. O Vinícius tá lá com a gente, por exemplo, cara, a gente tem, sei lá, 30 livros para empacotar hoje. Bora para depois chamar a Mariana para levar. É um negócio assim, é intenso. Em tudo, né, sem gente? contar o trabalho que seria eles mais são árduo. compreensivos, o ponto é entender que em muitos momentos precisaremos abrir mão de momentos de lazer, de momentos de descanso, de momentos até como casal, Claro. para Sim. colocar um gás maior na intubação. Porque seria uma mentira a gente falar que o sucesso, ou para você alcançar uma meta, você vai alcançar 100% equilibrado na sua vida. Qualquer meta que você coloque, seja bombar um Instagram, seja passar numa prova, seja passar numa prova de título, você vai precisar desequilibrar alguma área na sua Sim, vida. tem aquele Sacrifício. sprint, né? Exatamente. E eles Literalmente. entendem esse momento. E eles não só entendem, como apoiam e ajudam. Sim. Então, assim, eu não tenho que reclamar. Reclamo de outras coisas, toalha em cima da cama, entendeu? Chinelo pela casa, reclamo mesmo, mas isso eu não tenho Isso do que não. reclamar. Um ponto que você comentou de sermos jovens, eu entendo que a gente começa de um jeito e vai se transformando e com humildade também. Eu acho que eu me lembro de um post que a gente fez uma vez sobre teste ergométrico, a diretriz, acho que não me engano, ela é de tipo 2013, é uma diretriz super antiga. E um colega que é chefe de outro serviço foi tecer sua crítica ali ao post, etc. E eu falei, olha, interessante saber disso, de uma pessoa que está trabalhando na área e tal, mas a diretriz está desatualizada, realmente, né? Então, obrigada, e é isso. Eu acho que não tenho nenhuma intenção de saber de tudo. Exato. Eu não Possível, tenho né? essa intenção. Às vezes as pessoas querem criticar, eu falo, cara, obrigada, tipo, você não tá me... Diminuindo. Você não tá me Exatamente. diminuindo, eu só posso te agradecer que você veio aqui, falou isso, e se esse é o... Né, a gente tem dentro da cardiologia várias subespecialidades, é um mundo cada subespecialidade, entendeu? Então, pra eu fazer eco, são 2 anos e eu ainda sou nova no eco, né? Assim, então você sabe que tem um caminho enorme nas subespecialidades, e fazer até é muito desafiador, né, Luiz? Fazer os posts... Sim, fora que todo ano, em cada congresso, saem novidades. Muda então, alguma coisa. Sempre muda alguma coisa e existe a experiência, as nuances de cada especialidade, né? A gente bem sabe disso. Então, às vezes, por mais que você estude determinado tema, existe ali um gap de evidência, alguma coisa, que você não vai conseguir contemplar 100% do cara que está trabalhando com aquilo no dia a dia. Exato. Então, às vezes, fala, olha aqui, ó, escreveram tal coisa. Meu, a gente não tem intenção nenhuma de saber tudo, nem de mostrar que eu sei tudo. Pelo contrário, o que a gente quer é transmitir o conhecimento que a gente tem e a gente vai aprendendo mais a cada ano. Então, com certeza, a Pamela de hoje não é a Pamela de ontem. A de ontem aprendeu, a de hoje ainda tem coisa para aprender e eu espero... Porque isso significa que eu tô viva, né? Se eu tô aprendendo... Sempre isso quer dizer que eu tô viva, porque com certeza vocês vão fazer o curso agora de ventilação dia 21 de março. Para vocês, cada vez conseguir ensinar aquilo de uma maneira mais efetiva, vocês às vezes têm que retornar no processo e rever fisiologia, porque às vezes a gente que é especialista, seja... Você bypassa várias Você coisas na sua cabeça. Isso. Só que para você ensinar aquilo, você tem que voltar aos steps. Sim. E aí você, então você tá estudando cada vez mais. Porque então, nem tudo que é óbvio para você é óbvio para a pessoa Pro que tá outro. escutando. E muitas vezes você tem que esmiuçar aquele conhecimento. Isso é verdade, com certeza. Perfeito. Eu tenho, mas eu acho que umas últimas considerações, Luizão. Por favor, Paulo. A gente aproveitar essa consultoria aqui, né, com elas. O que vocês querem fazer de diferente nessa... Imagino que vocês façam pesquisa de mercado, entendam o público de vocês. O que vocês querem daqui a uns anos que o Intubação consiga atingir? Quais são os grandes objetivos, assim, do Intubação? Vocês comentaram planos atuais, então deu para ver que tem os planos, as metas, mas a gente entende o nosso Clube da Cardio como uma pessoa, né? Atualmente, né? A gente costuma construir esse o clube como uma pessoa. O que vocês imaginam para a Intubação como desejo, o que vocês gostariam de ver daqui a uns anos de grande, assim, ou... Eu acho que eu creio que a Samantha vai ter o mesmo desejo, que é imprimir a nossa marca de ensino mesmo para as pessoas que estão dispostas a aprender com a gente. Que é imprimir o nosso jeito de ensinar, os materiais que a gente está disposto a criar, imprimir um jeito de aprender
com a gente. Legal. Um jeito de ensinar mastigado, que a pessoa saiba que ao final daquele conteúdo ela vai tá pronta para colocar aquilo em prática, né? Porque eu acho que é o que a gente falou no início do podcast. Eu acho que muitas vezes as pessoas que começam a se dispor a ensinar algo, elas estão muito mais falando sobre elas próprias e não falando e querendo genuinamente que a pessoa que está ali do outro lado aprenda. Isso foi um valor que a gente sempre colocou na intubação, que nunca vai ser sobre a gente isso aqui. A rotina acaba que a gente divide porque não tem como, é a nossa vida. Mas isso aqui nunca vai ser sobre a gente, sabe? É sempre, tá bom, o que o meu seguidor, minha seguidora quer saber, qual é a dor dele, a gente vai sanar agora, com as nossas competências, né, obviamente. Perfeito, muito legal. Acho que vocês têm um objetivo, então, de impactar de maneira objetiva realmente na educação médica. Sim, sem dúvida. A gente tem os planos a curto e médio prazo, né? Eu acho que nenhum plano a longo prazo se faz sem planos a curto e médio prazo. Perfeito. Então, óbvio que são planos de métrica, os cursos que a gente quer lançar, mas... A gente vai, inclusive, fazer nosso primeiro curso presencial, que está sendo um grande desafio para a gente, porque é um know-how completamente diferente de tudo que você faz processos diferentes, cursos diferentes. Exatamente. Né? Inclusive, né, vamos falar. Nosso hands-on de via aérea avançada em Cadáver Lab vai acontecer no Rio de Janeiro, no ITC, nos dias 29 e 30 de julho, onde a gente vai passar para vocês a nossa experiência prática, dicas que você muito dificilmente vai encontrar nos livros, com aquela experiência tátil do cadáver. Porque aprender no boneco não é nem um pouco igual a aprender no cadáver, né? Um paciente que poderia ser seu, com diversas apresentações de anatomia. Então, está sendo um grande desafio. Sim, foi uma etapa que a gente sempre quis chegar, que é o curso presencial. E, de fato, assim, é um passo a mais, né? Porque desde alocação de espaço, escolha de peça, como a gente vai fazer a logística da turma, como vai ser o time, como que vai ser o marketing para esse curso. Oferecer qualidade, né? Oferecer um aprendizado no 1 a 1 de uma pessoa podendo estudar via aérea avançada com um especialista, entubando um cadáver numa imersão de 2 dias inteiros, foi o plano para esse ano. Então, julho, se a gente conseguir ter feito essa imersão com maestria, eu tenho certeza que vai ser um martelo, a gente, caraca, esse passo a gente passou. E essas informações eles encontram lá na bio de vocês. Sim. Exato. Entra agora no @entube.ação. Lá vocês... Não vai ter qualquer dia que vocês entrem lá e não tenha nenhum isso conteúdo rico. Viu? E a gente faz questão de fazer isso, compartilhar todos os dias. E todos os nossos cursos e os materiais a gente disponibiliza por lá. Já que vocês estão falando de diariamente, como que faz quando vocês estão cansadas? Porque cansadas da vida, de postar, às vezes a gente não quer aparecer. Faz igual. Faz cansada. Faz xoxa, capenga, anêmica, vai lá e continua. Porque a vida é sobre quem persiste mesmo cansado. A gente é a soma do que a gente faz todos os dias. Por mais insignificante que pareça, né? Então, você continua. Cansado, manca, xoxa, capenga. Perfeito, adorei o meme. Vai. Tem que ir, não pode parar. Quantos dias a gente tá super... às vezes, não tão motivada, mas cansaço. Mas a gente tenta não imprimir isso. Porque a gente tem... É aquela famosa frase, eu adoro essa frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Tá. Se você tem um objetivo final grande o suficiente que justifique todo o seu esforço, você continua mesmo cansado. Eu amo essa frase. Muito legal. Faz todo sentido. Considerações finais para quem está ouvindo a gente. Para quem está começando, tem ideia de alguma empresa, quer empreender, ou quer aumentar o seu consultório, o que é que vocês falam para essa pessoa? Acho que o conteúdo, de uma maneira geral, está aqui no podcast, mas últimos conselhos ou que vocês gostariam de ter recebido, por exemplo, lá atrás, no começo? Comece hoje, por mais que você não se ache preparado para tal, comece nas condições que você tem. Não ache que a exposição diminui a sua capacidade profissional. Algumas pessoas querem demonizar quem se expõe na internet. Eu acho que a internet é uma forma de você mostrar para os outros o quanto você é capaz. Porque por mais que você seja publicamente conhecido, se você não responde à altura do que as pessoas esperam de você, você não vai
você não vai chegar lá, entendeu? Você pode até ser conhecido, mas a sua fama não vai ser pro lado bom. As pessoas não vão te indicar, elas não vão te admirar. Então, comece da forma que você está e utilize essa ferramenta maravilhosa que é a internet sem medo. Exato. Eu acho que as pessoas não têm que ter medo de usar o digital. E, gente, não tô chorando, tá? Eu tô alérgica aqui. Tá emocionada. Eu acho que... foi muito emocionante. Eu acho que as pessoas não têm que ter medo de usar o digital. Poxa, eu sou ginecologista e como que eu posso usar a internet a meu favor? Vá em alguma rede social na qual você se identifica, e hoje a gente tem tantas, TikTok, Inspire-se, YouTube, né, Dani? Instagram e todas as outras, e use ela ali para você captar novos pacientes, prospectar pacientes, montar o seu consultório. Você, eventualmente, tem dezenas de milhares de concorrentes, mas se o seu paciente tem uma vitrine a qual ele pode te enxergar e pode se conectar e se identificar com você, ele vai passar todos esses. Sim. Ele vai chegar até você. Se você tem uma caixinha aberta ali para ele mandar a pergunta e ele se identifica com a sua forma de falar, se identifica com a sua pessoa, ele larga até o médico que ele já vinha acompanhando para ficar com você. Porque o que faz... Por exemplo, uma estudante querer aprender via aérea comigo, com a Dani, e não com o fulaninho. Ou o que faz alguém ser atendido pela PAN e não pelo Bruno, por exemplo. O que faz muitas vezes, a identificação. Sim. E você só se identifica com quem você conhece, e você só conhece quem se expõe, quem coloca a cara a tapa. Então, você precisa se expor se você quiser alcançar um maior número de pacientes, além do boca a boca, obviamente. Claro. E a gente está falando aqui, obviamente, que não é não é um atalho. Né? A gente está falando de formações, então as pessoas já têm a sua formação, estão ali, se esforçaram, fizeram suas especialidades e agora estão procurando a maneira de trabalhar ou de se expor na internet, muitas vezes tem medo. Então, eu acho que, né, Luiz, é isso. O Clube da Cardio começou quando a gente era R1 e no começo a gente fazia lives com os nossos professores, com os nossos chefes, e sempre entendendo o momento da vida que você tá. Comece agora, independente de onde você esteja, mas comece entendendo o seu momento. Se você ainda tá em formação, não dá para você, né, fazer uma aula sobre aquele assunto sozinho. Chame quem tem mais expertise, dá aula com você. Entreviste essa pessoa, né? E acho que esse é o grande ponto, e palavras muito sábias de quem já começou aí há 2 anos. E a startup é assim, né, também, Dani? Ela tem ela começa e, de repente, ganha um mundo. E a gente tá muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Muito feliz, a gente tá aqui. Muito feliz. Luizão, dá suas palavras finais aí pros nossos ouvintes. Eu acho que, mais uma vez, a gente aprendeu muito com as meninas da Intubação, Pan. Foi muito legal ouvir a história de vocês e perceber diversos pontos aí semelhantes à história do Clube da Cardio, né? Eu acho que valida muita coisa que a gente vem construindo aí. E foi muito bom. E nos inspira, né, Luiz, a fazer mais. Porque essas duas, olha, elas valem para umas 6 pessoas. A gente podia ficar mais umas 2 horas. Eu acho que a gente vai ter mais insights. Galera, eu me despeço de vocês. E como é que as pessoas encontram vocês? Só para quem ainda não anotou o Instagram... Instagram, @intube.ação, então ponto depois do B, @intube.ação, e vão lá, segue a gente. Tanto no Instagram quanto no YouTube agora. Acabamos de começar com o canal. Exato, a gente vai bombar aquele YouTube lá, o mesmo nome. Perfeito, sai daqui do nosso canal que você já se inscreveu, já deixou seu like, vai lá no canal do Intubação, se inscreve, deixa o like e eu digo mais, siga a gente lá no @Clube da Cardio, temos o podcast, Instagram só do podcast, @Clube da Cardio Podcast. Eu me despeço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.